Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 16ª reunião da Comissão Especial Temporária com a finalidade de discutir e promover a construção do túnel do Morro dos Cavalos neste dia 9 de setembro de 2025. Essa comissão especial foi instituída pela Resolução 02 de 2025, publicada em 14 de abril de 2025. Lembramos que todas as reuniões são gravadas e postadas na íntegra no canal oficial da Câmara no youtube.com/Câmara Criciúma. Recebemos justificativas de ausência dos vereadores Marcos Machado e Valdeci Bittencourt, Amaral Bittencourt. Confirmamos a presença do vereador Ademiro Norato, vereador Aldinei Potelec, vereador Miri D'Agostin, vereadora Giovana Mondardo, vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, vereador Neri dos Santos. Conforme foi disponibilizado a ata da última reunião no grupo da comissão, colocamos em votação a ata da reunião anterior, cujo conteúdo foi previamente enviado aos membros desta comissão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos alguns comunicados e informes, então iniciamos o expediente, informando que a comissão enviou memorando número 643 de 2025, solicitando ao presidente dessa casa o envio de ofício requerendo o auditório da SATIC para realização de audiência pública marcando assim o encerramento dos trabalhos desta comissão. A audiência pública será realizada no dia 9 de outubro, às 19 horas. Também, senhores vereadores, foram convidados todas as câmaras de vereadores da região da ANREC para a reunião do dia 11 de setembro, na próxima quinta-feira, então, aqui no plenarinho, às 14 horas, para que a gente possa alinhar com as demais câmaras sobre essa audiência pública. Temos a nossa ordem do dia, nós temos como convidada a doutora Gabriela Schelp, que foi contratada a consultoria para que pudesse nos auxiliar na análise dos documentos que foram enviados a essa comissão, solicitados por essa comissão e enviados a essa comissão, para que a gente pudesse, então, junto da análise desses documentos, elaborar o relatório da comissão. Então, eu vou pedir aos colegas vereadores que a doutora Gabriela possa entrar no plenário e participar dessa reunião e poder fazer as explanações, falando dos objetivos e da metodologia sendo utilizada. Quero dar as boas-vindas à doutora Gabriela e já passar a palavra para a doutora Gabriela poder, então, nos falar um pouco sobre o trabalho. A doutora Gabriela representa a empresa contratada, a consultoria técnica e jurídica, para que a gente pudesse, então, analisar com mais profundidade toda a documentação que foi repassada para a comissão, para que, então, mediante isso, e como foi aprovado por os pares vereadores, mediante isso a gente puder elaborar o nosso relatório. Então, vou passar a palavra para a doutora Gabriela para falar um pouco tanto de como andam os trabalhos, e um pouco também da metodologia a ser utilizada e demais informações que a doutora considere pertinente a passar para os vereadores nesse momento. Muito boa tarde a todos os presentes, a todos que estão assistindo aqui, acompanhando a reunião. Eu sou consultora da empresa CEAP Lopes, que foi a empresa contratada para fazer a prestação de serviço. Nós primeiro recebemos todos os requisitos formulados por essa comissão. Recebidos os requisitos, nós então recebemos todos os documentos que foram entregues já à Câmara de Vereadores para análise.
como são muitos documentos, então nós temos aí inúmeros anexos, temos o edital, temos a contratação, temos o plano que foi feito, né, pela ANTT, avalizando essa transferência de domínio, essa concessão. Então, é feito todo um plano nacional de utilização da rodovia, de exploração da rodovia, que é o que chamam de PER, né, o Plano de Exploração de Rodovia. Então, a gente está fazendo toda a análise do contrato principal, toda a análise do plano de exploração de rodovia. Imediatamente após esse plano e o contrato, que é primeiro o plano e depois o contrato, né? Aí, imediatamente após, nós começamos com uma série de aditivos que todos vocês receberam. Então, nós temos a fase inicial, que nós terminamos agora, é a fase de catálogo dos documentos. Então, primeiro nós catalogamos o que tinha o objeto, efetivamente, com o problema do Morro dos Cavalos e o que não tinha. Então, por exemplo, nós temos aditivos lá que tratam de construção de passagem aérea, que são, inclusive, que já estão construídas. A gente tem aditivos que tratam da transferência do posto de cobrança. A gente tem anexos que tratam de reduções de valores, por exemplo, alteração de valores de contrato, com valor seria implementação para a Polícia Rodoviária, melhorias para a Polícia Rodoviária Federal. Isso foi tirado, foi transformado em campanhas de consciência no trânsito, reduzindo de 700 para 400 mil reais. Então, a gente tem uma série de anexos que não tem vinculação direta, mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer análise desses anexos, e aí eles passaram para uma catalogagem em que não vão acompanhar esta comissão. E aí, catalogados todos os documentos, a gente começa a fazer o mapeamento desses documentos na resposta dos quesitos. Então, quanto ao quesito 1, ele está composto no documento, no PR, no anexo, tal, no contrato, tal. E aí a gente vai começar a elencar para vocês, porque não basta a gente trazer para vocês, olha, diz alguma coisa ou não diz alguma coisa. Não, a gente tem que trazer para vocês exatamente onde estão nos documentos aquelas informações. Tá? Então, agora a gente chegou na parte de busca nos documentos já catalogados e que dizem respeito aos quesitos, a busca de resposta e informação direta aos quesitos. A gente tem um prazo aí para entrega para vocês, que é um prazo de 25 de setembro, que é de entrega do relatório final, para que depois isso vá para a relatoria, né? Então, a gente tem esse prazo para entrega para vocês. Acredito que seria interessante a gente fazer mais uma reunião para já apresentar efetivamente o que está, porque essa parte de separar os documentos realmente foi a parte mais puxada. Analisar o que é efetivamente relativo ao Morro dos Cavalos é a parte mais fácil, porque analisar todos os documentos, que são planilhas gigantescas, são muitos documentos mesmo, que vários deles estão apenas discutindo tarifação, reajuste, repactuação financeira, redução de pactuação que já tinha sido feito, atraso em obras. Isso é uma coisa que é o que mais gente tem ali, são aditivos por atrasos em obras, né? Então, a gente já vê que questão de cumprimento contratual não é um forte dessa concessionária. A questão, uma outra coisa que a gente vê que também não é um forte da relação governamental entre a concessionária e o governo é que primeiro se cede, depois vê que não cumpre e aí reduz valores. Então, primeiro o governo entrega para eles todas as repactuações de acordo com os valores de obras e tal que eles estão apresentando. Aí eles vão lá e atrasam a obra, e aí o governo, e isso são governos, né, que a gente fala, são governos. E aí o governo vai lá e diz, ok, atrasou, então a gente vai ter que tirar este valor que a gente já tinha te dado. Né? Então, é uma outra, há uma facilidade de negociação entre a concessionária e o governo, e isso é prejudicial para o usuário. Né? A gente não tem uma claridade do serviço do usuário, por exemplo. Até nem seria quanto ao Morro dos Cavalos, mas é um valor que a gente paga, e certamente, pelo que a gente vê da evolução dos contratos, todas as obras, absolutamente todas as obras, geram uma repactuação de tarifa. Tá?
Então, eles colocam, o valor da obra vai ser tal, tem uma tarifa interna de retorno, que é um valor pactuado, que é o que a empresa recebe de volta, e isso vai afetar na tarifa interna de retorno que está pactuado lá no contrato inicial. Para não afetar a tarifa interna de retorno, a tarifa do usuário vai ter que ser repactuada. E aí há uma repactuação com base em valor de obra. Então, toda obra que não está prevista no PER gera alteração na tarifa. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente já sabe. Qualquer obra que tenha que ser feita e que a gente já sabe que uma obra de Morro dos Cavalos, a gente já viu pelo contrato original, não estava prevista, haverá repactuação financeira contratual. Acho que essas informações são importantes, e a doutora traz aí esclarecendo algumas, porque são importantes até para a nossa defesa política das questões, e talvez por conta disso que a Arteris está querendo até abrir mão da questão do Morro dos Cavalos e passar para a CCR via costeira para justamente para se ver livre, né? A área de Morro dos Cavalos não era uma área inicialmente que constava na concessão. Tá? A área de Morro dos Cavalos ela passou a integrar o anexo 1, o aditivo número 1. Então, o primeiro aditivo do contrato foi integrar aquela área, tá? Que é da quilometragem 229 até 236, ela não estava. Então, ela foi um presente que a Arteris buscou depois, e talvez agora esteja arrependida de ter buscado aquela área. Né? Mas por que ela buscou aquela área? Porque tem aquela área onde o próprio aditivo descreve como a cabeceira da ponte da Enseada do Brito, ali era uma área que eles tinham destinação de coleta de recursos. Se eles adicionassem aquela área, eles poderiam ter mais um posto de coleta. Então, essa foi a busca. Foi a busca por mais um posto de pagamento, mas sem contar com as intempéries ambientais do local, né? Importante. Eu não sei se tem algum vereador que tenha algum questionamento, queira fazer alguma colocação, vereadora Giovana também. Acho que essas informações são importantes, doutora Gabriela, né? E justamente para a gente começar a formular, inclusive, melhor o nosso próprio discurso como vereadores, como representantes da sociedade. Nós teremos, como foi já informado aqui, na próxima quinta-feira, dia 11, às 14 horas, nós teremos uma reunião com todas as câmaras de vereadores da região da REC aqui no plenarinho, para que nós possamos alinhar a audiência pública que está prevista para o dia 9 de outubro, e aí gostaria que a doutora e a assessoria colocasse na agenda da doutora, para que a doutora pudesse estar no dia 9, no dia 12, no dia 11, o horário vai ser às 14 horas, certo? Aqui. Quinta-feira, agora, 14 horas, aqui. E no dia 9 de outubro, às 19 horas, audiência pública no auditório da SATIC, certo? Então, essas duas datas são importantes, e aí a gente precisa, inclusive, já no dia 9, a gente já terá o relatório, né, finalizado, com trabalhos da doutora, que vai até o dia 25, né, o prazo máximo para a doutora entregar as informações. E é importante que, aí no dia, a doutora esteja presente para nos auxiliar, inclusive, fazer uma apresentação dos principais pontos, para deixar muito claro para todas as pessoas que estiverem presentes e aquelas que depois também vão ser, de alguma forma, receber essa informação através da imprensa, através das redes sociais, ou através do próprio canal do YouTube da Câmara, quando acompanharem, né, possa estar muito claro para elas, né, o trabalho da comissão, o resultado desse trabalho e, de repente, os próximos passos que a gente possa tomar como Câmara de Vereadores nesse assunto Morro dos Cavalos. Doutora Gabriela, quiser acrescentar mais alguma coisa, a
sua fala. É isso, nós estamos na metade do caminho dos trabalhos, né? Acredito que a parte mais difícil já tenha passado, mas tão logo nós estejamos com mais informações, fazemos questão de trazer para vocês aqui, antes, inclusive, da entrega do relatório, para ir municiando vocês cada vez mais com essas informações e para depois, efetivamente, entregar o relatório e ajudar vocês em toda essa tramitação. Nós estamos aqui para ajudar e auxiliar em toda essa parceria que é tão necessária para a nossa comunidade, né? Ok. Vereadores, têm algum questionamento para a doutora Gabriela? Bem esclarecido. Tá. Nós não temos nenhuma deliberação, né? A palavra está livre para os vereadores, caso queiram fazer algum debate ou levantar uma outra questão. Com a palavra, vereador Neri. Boa tarde, presidente. Também a doutora Gabriela. Eu acho que é muito importante a sua colocação, porque a gente, né, então, fica a par do que vai acontecer, como citou o vereador Potelec, para a gente também saber o que posso dizer depois. Muito importante. Obrigado, doutora. Mais algum vereador queira se manifestar? Então, nós vamos encaminhar aí para o encerramento dessa reunião, né? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado essa reunião da Comissão Especial, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 16 de setembro, às 16 horas, conforme acordado entre os membros. Agradeço também a presença da doutora Gabriela, trazendo um pouco em que pé que nós estamos diante dos trabalhos que estão sendo realizados. Obrigado, uma boa tarde a todos.